juntos louvarmos e bendizer ao nome do Senhor, amém? Você trouxe a sua Bíblia? Se a trouxe, me ajuda aí, abre ela juntamente comigo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele se faz presente aqui esta noite, podemos sentir a presença dEle. Apocalipse, capítulo de número 5, já são quase 9h30, melhor 9h34, então vou pedir aos irmãos, com a permissão do meu pastor, pode tomar os vossos assentos. Vou te pedir encarecidamente que você mantenha a sua Bíblia aberta, na medida que nós fomos aqui debruçados diante da palavra de Deus, do texto sagrado, Apocalipse, capítulo de número 5, todos encontraram? Amém? Enquanto, nesses minutinhos, deixa eu aqui fazer os meus agradecimentos ao anjo desta igreja, ao pastor e amigo que nos recebeu com tanta alegria, com tanta graça aqui esta noite, pastor Servilho. É isso mesmo, pastor? Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida da pastora, que Deus em Cristo continue abençoando e fortificando os irmãos. Quero externar os meus agradecimentos e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor hospedeiro Reinaldo, que Deus em Cristo te abençoe. Cumprimentando os pastores, eu quero também deixar aqui a minha paz aos pastores que estão aqui na retaguarda, que compõem a regional, no seu peso, que Deus em Cristo possa fortificar os irmãos, louvar a Deus pela vida desse departamento tão lindo, que Deus em Cristo o abençoe, que vocês possam continuar nesse vigor, nesta graça, dedicação ao reino de Deus. Eu trago saudações de paz ao nosso pastor, pastor Eduardo, mandou a paz ao pastor, aos pastores, e também mandou a paz à igreja. A igreja recebe? Amém? Glória a Deus. Vamos ao texto sagrado, as horas já estão bem apertadas. Pastor, posso fazer uso do tecladista? Amigo tecladista, se puder me dar um suporte aí, eu agradeço. Amém? Bem tranquilo. Se Deus descer e der graça, você vai junto comigo. Deixa Deus usar e vai ser bênção de Deus. Vamos ao texto sagrado, Apocalipse, capítulo de número 5. É apenas uma reflexão, como diz um pastor amigo meu, vai ser água na colher. Vai ser rápido, objetivo, mas tem uma verdade de Deus aqui para os nossos corações, diante do tema que nos foi proposto, diante da oportunidade de tudo quanto Deus já tem falado aqui esta noite, será apenas uma cumprimentação daquilo que Deus já tem falado conosco. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: então observei na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Vi também o anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os seus selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres, os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo e dizia: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Estamos diante de um texto muito conhecido por toda a igreja. Por mais que o livro de Apocalipse nos fala acerca de visões, que muitas das vezes ao olho nu é uma tamanha dificuldade para a compreensão, entendimento daquilo que o texto sagrado quer relatar, daquilo que o texto sagrado quer nos contar. E isso requer que nós tenhamos um pouco mais de atenção diante do texto sagrado, principalmente do livro de Apocalipse, livro de Ezequiel. Eles contêm revelações e
textos simbólicos que nos faz chamar a atenção e muitas das vezes traz questionamentos sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para este livro de Apocalipse, temos a certeza, diante de tudo quanto de suporte que nós temos nos dias atuais, que este livro foi escrito por João. É interessante notarmos aqui, falando um pouco sobre a biografia de João, que João, senhores, é um homem amoroso. A Bíblia nos relata que ele escreve Cristo como águia, ele fala de Jesus na sua face, na sua, melhor dizendo, na cor, ali ele descreve que Jesus no azul do querubim, ele descreve o azul celeste, ele relata Jesus como um ser angelical, um querubim ungido de Deus. Isso nos mostra claramente a profundidade do que João quer relatar acerca de Jesus Cristo, diante dos 3 anos e meio aproximadamente, varões, que ele teve a oportunidade de caminhar ao lado de Jesus, de estar ao lado de Jesus. E ele vai descrever desta forma para os nossos corações acerca de Jesus Cristo. Só que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos sinóticos, o evangelho de Cristo na visão de Marcos, Mateus, Lucas e João, nós vemos claramente que é descrito em alguns capítulos acerca da vida de João. O João que escreve o livro do Apocalipse. Isso é até interessante porque, debruçado diante do texto sagrado, nós observamos que João escreve 5 livros. Quantos livros? Me ajuda aí, tecladista. 5 livros ele escreve João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Ele escreve as 3 epístolas pastorais, que nós conhecemos como 1ª, 2ª e 3ª de João. Ele escreve o livro da revelação, que nós estamos aqui esta noite debruçado diante dele, o livro do Apocalipse. Falando ainda um pouco mais acerca da vida de João, e logo mais você vai entender, eu te peço que tenha um pouquinho de paciência comigo. Nós vamos observar que João é filho de Zebedeu, tem como irmão Tiago, o seu pai tem como mãe Salomé e tem o seu pai como Zebedeu. Ele morava na Galileia, nas proximidades ali de Betânia. Isso é tão maravilhoso que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e vamos observar como de fato e verdade João se tornou um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Outrora ele era, no início da sua caminhada, discípulo de João Batista, não o mesmo que nós estamos falando aqui, que escreve o livro do Apocalipse, não, João Batista, que nós conhecemos como primo do Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia vai dizer claramente que João, que escreve o livro do Apocalipse, ele era discípulo de João Batista. Mas certa feita Jesus está passando, e aí João Batista olha para João e Tiago e diz: ei, eis aí o Filho de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus. Eles não pensaram 2 vezes, rumaram e se tornaram seguidores, começaram de longe a seguir a Jesus Cristo. E aí Jesus traz eles para perto e começa agora a entrevistá-los, a começar a constrangê-los, e aí eles se tornam seguidores do Senhor Jesus Cristo, com coração ardente e sabendo. Eu quero aqui de antemão colocar um tema a esta mensagem, ou melhor, o primeiro ponto desta mensagem, e eu gostaria muito de falar acerca de intimidade. Por quê? Meu pastor, me corrija se eu estiver errado, mas eu aprendi uma coisa nesta caminhada: se não houver intimidade com Deus, não haverá possibilidade alguma de nós falarmos acerca das coisas celestiais. É muita gente no século 21 dizendo as coisas de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Você observa e vai ver, minha pastora, que é apenas uma lata vazia fazendo barulho, não traz edificação, não sara as feridas, não traz água para o sedento, é apenas barulho, e de barulho nós já estamos cheios. Esta noite os céus nos trouxe aqui, por meio deste congresso, para dizer: há uma nova Jerusalém reservada para mim e para você. Mas Deus está dizendo esta noite: é necessário andar no caminho da intimidade, se você quiser morar com Ele e assentar-se nas mansões celestiais. Desculpa a minha simplicidade, eu sou um jovem pregador, eu sei que vocês estavam na expectativa do meu pastor Eduardo, mas nessa mesma revelação que está engatada sobre o homem de Deus, aqui também tem um caninho velho, enferrujado, mas que jorra água da vida esta noite para a tua vida. Deus nos trouxe aqui esta noite, primeiramente para confundir alguém e dizer: alguém está aí na expectativa que vai ser alguém grande, alguém famoso, alguém que vai vir, vai ser assim atuar. Mas Deus está dizendo: se prepara, que eu vou levantar alguém que está disposto a andar na intimidade comigo, a caminhar na intimidade comigo. Vai ser você, varão, vai
vai ser você, mulher de Deus, que eu vou levantar para poder sacudir o inferno. É interessante notarmos, meu pastor, que João nem sempre foi visto como o apóstolo do amor. Por quê? Certa feita, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 9, versículo 51 ou 55, olha isso, que certa ocasião, a caminho de Jerusalém, Tiago e João ofereceram-se para fazer cair fogo do céu, olha o detalhe, sobre uma cidade de Samaria. Por quê? Porque eles haviam recusado hospitalidade para Jesus. Eles olham para Jesus, meu pastor, e diz assim: deixa a gente rogar ao Pai para mandar cair fogo sobre eles, porque eles não abriram a porta para te receber. Aí Jesus dá uma risadinha, apelida eles de filhos do trovão. Só que foi feita uma pergunta pela mídia da igreja lá atrás, e a pergunta foi, desculpa se eu estiver errado, mas foi mais ou menos essa visão: Wellington, o que o evangelho pode fazer com você, transformar você, lapidar você, modificar você? Aí esse texto gritou na minha alma. Por quê? João era apelidado aqui pela situação de filho do trovão por conta da sua espontaneidade, talvez por ser um jovem assim como eu, e espontâneo, disposto a servir. E aí de repente, do nada, ele vai tomar uma atitude precipitada com seu irmão Tiago e diz: ô Jesus, vamos rogar ao Pai para mandar fogo sobre eles. Aí Jesus apelida eles, então eles é visto como filho do trovão. Só que olha o detalhe, meu amigo tecladista, no decorrer da caminhada, gerando intimidade ao lado do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai nos mostrar, não é Jesus que os chama, é os discípulos que chamam, e a Bíblia registra que ele é tido como o apóstolo do amor. Peraí, pregador, gerou conflito. Ele é ou não é o filho do trovão, apelidado pela sua espontaneidade e pelas suas emoções gritantes de um jovem, e agora ele é olha o que o evangelho faz, transformou alguém que era espontâneo, alguém que era uma espoleta, alguém que agia talvez sem pensar, em um apóstolo do amor. Sabe que o céu está gritando aqui esta noite: se andares na minha presença, eu vou transformar a tua vida. Oh glória, Elemanácia, estou sentindo o peso da mensagem na minha alma. Cristo está gritando ao meu coração esta noite, está dizendo: se andares dentro da minha geografia divina, eu vou fazer coisas sobrenaturais na tua história. Alguém olha para o teu passado, meu amigo varão, e diz: ei, daí não pode sair nada, desta pedra não pode jorrar água pura. Mas olha onde você está aqui esta noite, para vergonha de Satanás, vocês estão aí, ó, com traje, cantando, adorando, testificando. Pela lógica não era para nós estarmos aqui, mas o céu nos abraçou com corda de amor, nos trouxe a tua presença do Pai, e olha nós aqui esta noite, cantando, testificando, adorando a Deus, porque Ele é bom. A ótica humana apontou para mim, para você, e disse: não tem mais jeito, não há possibilidade, mas Cristo nos resgatou, nos tem transformado a imagem e semelhança dEle, dia após dia. A Bíblia diz, e vai nomear Ele como um apóstolo do amor, e o discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Em João capítulo de número 13, versículo de número 23, uma das últimas santas ceias que Jesus está reunido com os discípulos, a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 23, João, olha o detalhe, é o discípulo que inclina a cabeça no peito do mestre. Só que não é só isso que nomeia ele ou coloca na classe do discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Olha o detalhe. Quando Jesus é preso, crucificado na cruz do Calvário, devido à perseguição ferrenha, minha pastora, que havia se instalado em cima deles, o caminho que era como eles eram chamados no início, por conta da perseguição, igreja, ferrenha que estava em cima deles, Jesus pendurado no madeiro, todos os 11 discípulos, todos os 11 se escondem com medo da perseguição. Só que a Bíblia relata que João está ao pé da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus. Jesus pendurado no madeiro, ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe.
Então, olha o detalhe: ser íntimo, meu pastor, não é só nos momentos bons, sei, é momentos de alegria. Com todo respeito, inclinar a cabeça no seu peito e ter o privilégio de ouvir os batimentos do mestre. Ser discípulo, ter intimidade, não é só isso. É alguém que decidiu: eu morro pela causa. Eu sei que está uma perseguição ferrenha, mas não tem problema não. Não é que eu estou dando a minha vida, mas eu vou procurar os caminhos para não me entregar por completo. Mas ele está lá, ao pé da cruz. É por isso que ele é chamado de discípulo a quem Jesus amava. Fica comigo. Tudo isso está acontecendo. Só que olha que detalhe maravilhoso. Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9 em diante. Olha o que a Bíblia diz: tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo está dizendo aqui, senhores, acerca de quando Jesus já havia ressuscitado, havia dado 10 aparições. Quantas aparições? 10 aparições aproximadamente. E agora ele decide ascender ao céu e voltar para o Pai. Só que enquanto isso ele está sentado, olha que lindo, na última Santa Ceia com seus discípulos. Os 11 estão ali, não mais 12, porque Judas já havia tirado a sua vida por conta das moedas, porque traído Jesus, e o peso da traição o levou a ponto de devolver as moedas. E quem havia dado dinheiro para ele, pela fofoca que ele fez, falou: não quero esse dinheiro é maldito, tem sangue de um inocente. Devolveu para ele. Ele comprou um campo que até os dias atuais está lá, aquele campo reservado sem ninguém mexer nele. É com aquele campo ele se pendurou num pé de árvore, amarrou o seu pescoço e tirou a sua própria vida. Não mais 12, mas apenas 11. Sentado a pé da mesa, à beira, Jesus está com eles. Sobe a Betânia, de Betânia eles vão ao Monte das Oliveiras. E aí Jesus diz a ele, tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Olha que lindo. Enquanto eles, não ele, eles, os 11, o contemplavam, até que uma nuvem me encobriu da vista deles. Eu quero crer, senhores, igreja, que os 11 estão olhando para os céus e vendo tudo aquilo, porque algumas horas atrás eles estavam escondidos e com medo por conta da perseguição, e a dúvida que queimava em seus corações era essa: será que é ele mesmo? Será que tudo que ele falou é verdade? Por conta do medo, por conta da situação, eles se esconderam e estavam temerosos com o cenário da realidade que eles estavam vivendo. Aí Jesus ressuscita, aparece, manda chamá-los, encontra com eles. Isso aqui é lindo. Sobe diante do Monte das Oliveiras, ascende ao céu. E eu creio que os 11 estão assim, ó. É verdade, ele é o Filho de Deus. Talvez boquiaberto. Só que olha o que o texto diz no versículo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, oh glória, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes perguntaram: homens galileus, oh glória, por que estáis contemplando as alturas? Foi uma pergunta, sim ou não? Por que estáis contemplando as alturas? Olha a revelação vindo agora. Ei, da mesma forma, não, vamos no texto. Este Jesus, que entre vós foi elevado ao céu, retornará, oh glória, retornará do mesmo modo que vocês estão vendo agora, ele subindo, ele ascendendo ao céu. Pode se preparar, porque ele vai voltar, ele vai voltar.
Levanta a tua mão, porque o céu está dizendo: eu vou voltar. E a noiva precisa estar atada, limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Todo pecado, toda transgressão, esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda investida de Satanás sobre a tua vida. O advento vai queimar, o advento vai acontecer, e eu e você subiremos ao céu. Jesus olhou para eles e disse assim: ó, esperai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Só que eles não estão em Jerusalém, eles estão no Monte das Oliveiras. Quando os dois anjos se apresentam e os 11 estão vendo, quem é João? Íntimo de Cristo. Olha um conselho. Quem fala acerca disso é Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores. Ele vai dizer: João era tão íntimo, mas tão íntimo, que eu aprendi uma coisa: se eu tenho intimidade com o pastor, eu tenho toda a disponibilidade, meu pastor, em contar os meus segredos, e o pastor contar os segredos dele para mim. Eu estou mentindo? Não é assim com as nossas intimidades? Sim ou não, igreja? Então, João, os 11 estão olhando eu subir, mas eu vou te mostrar algo que eu não mostrei para ninguém. Só que para me continuar, eu preciso te mostrar uma coisa: o tempo do fim está próximo, sim ou não? O tempo do fim está próximo. Deus não está no tempo que nós estamos, Ele está num tempo diferente do nosso. Deus está na cairosfera e nós estamos na cronosfera. Olha isso. O tempo humano é cronosfera, de onde vem a palavra cronômetro, cronologia, cronometria, é o tempo contabilizado. 1, 2, 3, 4, contabilizado. Só que no céu não existe isto. Deus é atemporal, isto é, Ele está fora do tempo, porque Ele é o autor do tempo, ó glória. Ele sendo o criador do tempo, logo Ele não está debaixo do tempo, Ele não está submisso ao tempo, porém nós fomos criados após o tempo. Ele, no entanto, é eterno. E a pergunta que não quer calar aqui esta noite é esta: Wellington, o que é eternidade? É ausência de tempo. Estou te explicando isso para você entender aonde eu quero chegar com a iluminação que o Espírito gritou na minha alma. E quando eu debruçava nesse texto, João contemplou, João viu tudo isso que os 11 estão contemplando. Só que a Bíblia vai dizer que depois desse feito, o tempo não nos dá a probidade aqui para poder falar um pouco mais da história de João, a biografia dele. Só que aí a Bíblia diz que João, por ser íntimo de Cristo, por ter esta intimidade com Ele, ele é o último dos discípulos em vida, o último dos discípulos em vida. E olha outro detalhe: porque você é íntimo, você vai ter uma morte diferente das dos demais. Porque a Bíblia conta que todos os discípulos morreram, todos, quase todos, menos João, morreram de morte de martírio, mas João morreu de lã branca, idade avançada. Só que olha isso, já que nós não podemos matar João, já que nós vamos fazer de tudo e não estamos conseguindo parar esse cântico profético que está sobre os lábios deste João, já sei, Tito Flávio Domiciliano, o imperador de Roma, decide: já que você não vai calar os seus lábios, eu vou te transportar para a ilha de Patmos. Por quê? Na ilha de Patmos, que nós conhecemos do livro de Apocalipse, era uma prisão tão ferrenha que as piores besta-fera da sociedade, os piores homens mais cruéis, eram transportados para esta ilha. E o primeiro desafio, a Bíblia diz, a história conta, os livros conta, dando aqui uma base para a Bíblia Sagrada, conta que o primeiro desafio, minha pastora, era o navio parar a 10 metros aproximadamente da praia. E o primeiro desafio era: o prisioneiro tinha que nadar a braços para chegar do outro lado. Se ele chegasse, ele enfrentava a ilha de Patmos. Aí a Bíblia diz assim, ó, vem comigo, Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 9. Por quê? Olha o que
João, foi levado para a ilha de Patmos, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Só os varões. Era ou não era para João estar magoadinho, chateadinho, o pastor não lembrou de mim, Jesus não me viu. Por que era, pregador? Porque ele está dizendo: eu, João, e nosso irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus. Olha o que ele está dizendo: eu estou na ilha de Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então ele poderia bater no peito e dizer assim: senhoras, eu estou aqui por causa dele. Ele poderia olhar para os céus e dizer: eu estou passando por esta prova por tua culpa. Porque é assim que eu e você fazemos muitas das vezes. Só que João é íntimo, e quem é íntimo não age precipitadamente. Olha o verso de número 10. E, vírgula, no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Peraí, no dia do Senhor, tem algum adventista aqui entre nós esta noite que nos visita? Tem algum adventista? Não, né? Os adventistas pregam e dizem assim: sábado é o dia reservado ao Senhor. Você não pode comprar, você não pode pagar, você não pode fazer nada, nem trabalhar, só ir na igreja e cultuar. Só que nós, assembleianos, para os adventistas, eles têm na mente dele que sábado é o dia do Senhor. Só que nós fomos aculturados, eu cresci, minha pastora, no ciclo de oração, na Assembleia de Deus, nós fomos aculturados que domingo, para nós assembleianos, é o dia do Senhor. Por quê? Pergunte por quê. Para de graça, por quê? Porque nós vemos escola bíblica dominical pela manhã, ensaio dos varões no decorrer do dia, ensaio da mocidade, ensaio das irmãs, e no domingo à noite, culto da família. Ninguém chegou e colocou o dedo na sua face e disse assim: domingo é o dia do Senhor. Mas vamos parar e pensar. No domingo nós estamos todo dedicado a quem? Ao Senhor. Nós não fomos aculturados desde criança de que domingo é o dia reservado ao Senhor? Eu olhei para o texto e perguntei, porque João disse: e no dia do Senhor eu me achei exaltado no Espírito. Sábado, como prega os adventistas? Domingo, como nós fomos aculturados? Aí sabe que o Espírito de Deus gritou no meu coração essa tarde? O dia que você ergue um altar a Deus, pode ser, varões, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado como hoje, ou no domingo. O dia que tu ergue um altar ao teu Deus, e a tua adoração que é posta sobre o altar é sincera, é verdadeira, é um dia reservado ao Senhor. E o culto não começa aqui dentro, não, para de graça. O culto não começa quando eu pego o microfone. O culto começa quando eu levanto da minha cama e já dobro os meus joelhos. Quando eu levanto da minha cama e já começo a cantar ao nome do Senhor. É alguém que entendeu que aqui vai ser apenas uma apresentação, uma entrega daquilo que você já começou dentro da tua casa. João tinha tudo para dizer: estou magoado, estou chateado com Cristo, eu vou ficar calado, amarroado aqui, vou ficar magoadinho no meu canto. Mas não, ele te lembra de uma coisa: eu tenho intimidade com Ele, eu andei com Ele. E a pergunta que não quer calar aqui esta noite é esta: você tem intimidade com Cristo? Você tem intimidade com Deus? Ele já andou contigo no meio das tuas provas, no meio das tuas dores, e você está aí querendo fazer cara de magoadinho, chateadinho? Ah, para de graça. Deus está dizendo esta noite: comece a olhar para o céu, para o autor e consumador da tua vida, e você receberá, perceberá a minha presença, caminhando contigo no meio deste vale. Prega a Deus na minha alma, e assim manda dizer Deus no coração de alguém aqui esta noite: eu não te desampararei, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu sei que o pai abandonou, eu sei que a mãe virou as
costas. Eu sei que o irmão se distanciou, mas Cristo está dizendo: eu sou teu escudo, ó glória. Eu vou à tua frente e grande será a tua vitória, em meu nome. Telemanácia, Teremia Samaia, Telebaracandoremácia. Eu vejo esta noite pelos olhos da fé, Deus gritando na minha alma. Eu vou pegar na mão direita de crente aqui esta noite e vou fazer ele caminhar, caminhar na minha presença, caminhar na minha glória, caminhar nos meus caminhos. Deus está dizendo esta noite: não é hora de parar, não é hora de desistir. Por mais árdua que esteja as coisas lá no ambiente, Deus está dizendo: a terra, a casa é minha e eu me responsabilizo. Não é para desistir, não é para entregar os pontos, não é para distanciar do altar. Deus está dizendo: volta para o lugar da comunhão, que eu te darei estratégia no meio dessa guerra. Estou sentindo o peso da mensagem. Estou sentindo o peso da mensagem. Eu não sei se tem mais um ou dois comigo nessa guerra, mas os céus estão abertos sobre esta casa. Oh glória! Por que pregador? Por que pregador que não é para mim desistir? Simples, está no texto. João não desistiu mesmo estando na ilha de Patmos. E aí o texto diz: achei-me exaltado no Espírito quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta que dizia: acabou. Achei-me exaltado no Espírito quando ouvi atrás de mim uma voz que dizia: acabou. Ilha de Patmos para você é o fim da tua história, é o fim do teu ministério. Não é isso que o texto está dizendo. Versículo de número 10 do capítulo de número 1. Achei-me exaltado no Espírito quando ouvi atrás de mim uma voz forte que bradava e dizia: não acabou. Não acabou. Sem massagear o ego de João ou qualquer coisa do tipo, a voz grita a ele: escreve. Escreve. Escreve e envia às igrejas da Ásia. Escreve, escreve, escreve em um livro e o envia a estas 7 igrejas. Não era o fim para você, na ótica humana. Para mim poderia ser o fim, mas era o começo daquilo que Cristo estava descortinando. Escreve, e se vai escrever vai ter que entregar, se vai ter que entregar vai ter que sair. Escreve. Aí a Bíblia diz assim, para ganharmos tempo, de Apocalipse capítulo de número 2 até o fim do capítulo de número 3, João está aqui, ó, ouvindo a voz e escrevendo, ouvindo a voz e escrevendo. Só que olha que detalhe maravilhoso. Quando chega no 3 ele termina de escrever. No final, versículo 22, aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ponto de interrogação. Fecha aspas porque ele parou de falar. O capítulo número 4 inicia dizendo assim, ó: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira como voz de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Desculpa aqui minha simplicidade, que eu vejo João escrevendo, quando ele pensa acabou, a voz grita sobe, ele subindo. Ele está subindo aonde, pregador? No céu. Quando ele chega no céu, parece que eu vejo ele olhando de um lado para o outro, e aquilo que ele vai descrever no livro de Apocalipse, ruas de ouro, muro de cristal, isso não está em lá, mas era aquilo que ele tem de valor na mente dele, e o que a mente dele consegue descrever para o nosso entendimento.
pega aquilo que para nós tem valor aqui e começa a escrever: ruas de ouro, muro de jaspe, cristal, isso, aquilo, aquilo outro. O texto diz que ele está vendo tudo isso acontecendo. Só que de repente o texto diz assim no versículo 11 do capítulo 4: nosso Senhor, nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Os anjos estão gritando isso. Só que olha isso, fundo musical agora melancólico, me ajuda aí. Vamos pensar, capítulo 5, onde nós lemos: então observei lá no céu, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro selado, assentado no trono, um livro de forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Parece que eu vejo João no céu e a expectativa dele é esta: que coisa maravilhosa, valeu a pena ser íntimo, valeu a pena ser fiel. Só que quando João, meus pastores, desculpa a minha simplicidade no texto, está contemplando, minha pastora, as maravilhas que o céu tem para descrever, de repente do nada, meu amigo tecladista, aparece um anjo bem forte que grita: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? É uma pergunta que surge lá, e o texto vai dizer que apenas João, e quem está sentado no trono e está com o livro nas mãos, pode ver um livro. Ninguém mais que está lá pode contemplar o livro. João está olhando, ele para, tudo aquilo que ele está vendo abismado, ele está tomado pela revelação que está sendo concedida, mas a voz do anjo que brada forte, perguntando: quem é digno de abrir o livro, quem é digno de romper os seus selos, trava João. Só que olha o que acontece logo em seguida. Versículo 3, se me puder colocar no telão eu agradeço. No entanto, não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Ô varões, eu olhei para o texto e fiz uma pergunta: se João está dizendo que não há no céu, na terra, nem debaixo da terra, no Hades, alguém que seja digno de abrir o livro, ou de sequer olhar para ele, a pergunta que não quer calar é esta: aonde é que está Jesus? Porque nos dias atuais nós sabemos que o único que é digno de abrir o livro é Jesus de Nazaré, sim ou não? Sim ou não? Então a minha pergunta ao texto é: se João procurou nos 3 ambientes, nas 3 atmosferas, e não encontrou, está no texto, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que fosse digno de olhar para o livro, aonde está Jesus? A Bíblia por si própria responde. Aí o versículo 4 ainda vai chamar minha atenção mais ainda, porque a Bíblia não diz para mim e para você: no céu não há choro nem ranger de dentes, sim ou não? Sim ou não, igreja? A Bíblia diz: no céu não há choro e nem ranger de dente. Só que olha isso, capítulo 5, versículo 4: eu, João, chorava muito. Peraí, aonde ele está? Aonde ele está? Sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que vão acontecer depois desse. Só que o texto diz assim: e eu, João, chorava muito. Por que esse camarada chorava? Porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ponto. Sem ferir a Bíblia, deixa eu te contar mais um motivo que fez João chorar. Me pergunte qual. Capítulo 4, versículo número 1. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que ouvira como voz de trombeta disse: sobe até aqui e eu vou te revelar eventos que vão acontecer depois desse. Sabe por que João está chorando no capítulo 5, versículo de número 4? Porque não achou ninguém digno, mas também porque a revelação que estava sendo concedida a ele naquele momento foi interrompida. A ansiedade grita no coração dele, e assim como eu e você nos dias atuais, ansiosos pelas coisas,
ansiosos pelas oportunidades. Quando as coisas travam, nós começamos a querer indagar Deus. João não foi indagar Deus, João foi chorar. E o motivo a Bíblia está dizendo: porque não achei ninguém digno de abrir o livro. Enquanto João está chorando, cai aos plantos, a Bíblia diz que ele cai aos plantos e começa a chorar. A pergunta que surge no meu coração é a primeira: aonde está Jesus? Só que você lembra que eu falei acerca do tempo que nós estamos, e o tempo que Jesus, que Deus está acima dele, que ele criou, sim ou não? Para você entender. Aí vem um camarada lá no Velho Testamento, Salmos de número 24, coloca no telão aí, me ajuda aí. Versículo de número 7. Trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém. Quem é ele? Davi. Vamos em busca da arca, vamos trazer ela de volta para o lugar dela de origem, porque a arca do Velho Testamento é a representatividade máxima da presença de Deus no ambiente. Então vamos em busca dela. Davi assume o trono, senta na cadeira, a primeira coisa que ele faz: vamos buscar a arca. Aí vem Davi com a arca na mão, e qual é o cântico que está nos lábios de Davi? Levantai, ó porta, os vossos portões, e abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Aí lá de dentro da fortaleza, alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E lá de fora, com a arca na mão, alguém grita: é o Eterno, ô glória, é o poderoso, é o valente, o Deus forte, o bravo da terra. Por que que ele é eterno? Porque ele é o próprio Deus encarnado. Por que que ele é poderoso e valente? Porque ele veio aqui, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu a morte sozinho. Os anjos estavam a olhar, mas ele disse: eu vou vencer, porque o Pai me confiou uma missão, e eu não abro mão dela. E esta missão que ele travou foi por mim e por você, na cruz do Calvário, um alto preço. E você aí brincando de ser crente, hoje que é congresso, eu quero adorar. Amanhã ou segunda-feira eu largo de lado, para de graça. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário, por mim e por você. No telão. Bravo das guerras. Só que aí olha que interessante. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo de número 21, que no céu há 12 portas. Quantas portas? 12 portas. Então peraí, João perguntou: aonde é, ou melhor, quem é digno de abrir o livro? Estou terminando, meu pastor. Quem é digno de abrir o livro? Ele não encontra, ele não acha. Só que Apocalipse capítulo 21, versículo 21, a Bíblia diz: os 12 portais, que eram 12 pérolas, cada um dos portais construído é a partir de uma só pérola. É a rua principal da cidade, que era de ouro puro, reluzente, como vidro límpido. Ele está dizendo as 12 portas dos céus. Quando João está procurando alguém no céu, na terra e debaixo da terra, e não encontra, Jesus lembra: João é íntimo, vou mostrar para ele o que eu não mostrei para os outros. Os 11 viram ele ascendendo ao céu. E olha o detalhe: Monte das Oliveiras, uma nuvem cobriu eles, e trono. Ô Wellington, peraí, você está maluco? Ficou doido, foi? Atos dos Apóstolos, Apocalipse, Atos vai acontecer depois do Apocalipse. Não bate. Salmos está lá atrás, anos-luzes. Não bate. Não bateria se ele estivesse no mesmo tempo, cronometrado, que eu e você estamos. Ele para a eternidade e vai mostrar para João que ele não mostrou para ninguém. E quando João está chorando, Jesus está passando pelas 12 portas para entrar nas mansões celestiais.
Olha o que o texto diz em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5. Enquanto eu chorava, um ancião consolou-me e afirmando: ei, não chores, não chores, não chores, porque esta noite Cristo está dizendo: eu vou enxugar dos teus lábios, dos teus olhos, toda lágrima. Ele está dizendo: não chores. O ancião olha para João chorando e diz para ele: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Não chore, João, enxugue as tuas lágrimas. Olha ele aí. Reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Peraí, o ancião não disse para ele: não chores, pois o leão da tribo de Davi, que venceu para abrir o livro, chegou. Porque quando João, minha pastora, enxuga as lágrimas e vai olhar para o trono, ele não vê um leão da tribo de Davi. A Bíblia diz que ele vê um cordeiro que parecia estar morto. O ancião não gritou: não chores, eis aí o leão da tribo de Davi. Só que quando ele enxuga as lágrimas, o que ele vê? Um cordeiro que tinha acabado de vencer uma guerra. Oh glória! Eu quero crer, é um pensamento meu sem ferir as Sagradas Escrituras. Ô João, para ver o leão é só no advento. Foi-lhe concedido de intimidade até agora ver o cordeiro, ver o cordeiro, ver o cordeiro. Ele ruge forte como um leão, tem a imponência de um poderoso rei, mas a sua face é a face de um cordeiro. Oh glória! O Messias majestoso, forte e imponente, é também simples e humilde. Ele mesmo disse a respeito de si no próprio livro do evangelista Mateus, descreve isso: porque eu sou humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Nós estamos aculturados, ou nós estamos aprendendo que o Deus que nós servimos mantém uma distância de mim e de você, mas Ele está dizendo esta noite: eu sou humilde, eu sou manso, eu quero te abraçar, te fortalecer, eu quero te dar força para que você possa resplandecer. Pastor, já deu o horário, posso finalizar? Posso, igreja? Eu posso fechar a Bíblia? Amém ou não amém? Os anjos não disse para João, do jeito que ele vai, ele volta, sim ou não? Nós estamos falando sobre a volta de Cristo, sim ou não? É o tema. Só que o tema de vocês está dizendo o quê? Por isso vigiai, porquanto não sabeis o dia nem a hora que virá o Senhor. Então não é só intimidade, é vigilância. Não, eu sou íntimo, mas não está vigiando. Como não está vigiando e é íntimo? Sabe quando você tem muita amizade com uma pessoa e de repente alguém chega e você está na língua, não sei se é esse vocabulário certo, está na língua, pastora, para contar os segredos da outra pessoa para outra? Você vigiou ou não? Então vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Não adianta ser íntimo e não ter vigilância. Só que o anjo disse, os 2 anjos disse, do jeito que ele vai, ele volta. Só que aí olha o que a Bíblia diz em Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Pois dada a ordem, com
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles olha o detalhe. Ele está com o pé no monte das oliveiras, de repente uma nuvem toma ele e leva ele do monte, nuvem, trono. Repita comigo: monte, nuvem e trono. Agora vamos inverter o quadro. Ele está no trono, mas o texto está dizendo: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Isso aqui não é uma trombeta como nós estamos vendo aqui, não. É uma voz tão imponente, mas tão majestosa, que vai trazer à nossa memória o barulho de uma trombeta. Quando o anjo bradar, oh glória, vai ter a imponência de uma trombeta. Eu não sei quem é a segunda pessoa que está com os ouvidos aguçados para ouvir a voz do arcanjo bradando. Chegou o momento, o advento da noiva. O texto diz: se encontrarão com eles nas nuvens. Só que olha isso que gritante. O Salmo de número 24, versículo de número 9 e 10. Para quem aqui gosta de cantar, sabe aquela parte que a gente volta do coro e repete tudo de novo? Parece que não tem nenhuma questão nesse louvor. Porque olha o versículo 7: levantai, ó porta, as vossas cabeças, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. O versículo de número 8: quem é o Rei da Glória? Olha a pergunta, olha a resposta: é o eterno, poderoso, valente Deus, forte, o bravo das guerras. Os varões estão aqui no culto, sim ou não? Os varões trouxeram Bíblia para o culto, sim ou não? Se trouxe, então desarma e dá o aljava e a espada, por favor. Mantenha em pé. Só quem trouxe, quem não trouxe, coloca a mão no bolso e fica chupando o dedo, não tem problema não. Vocês conseguem manter até eu terminar de ler, sim ou não? Estou terminando. Isso, aperta. É o eterno, poderoso, valente, o Deus forte, o bravo das guerras. Só que aí o texto vai repetir o coro, cantores. E o texto diz assim, versículo 9: levantai, ó porta, os vossos portões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? Alguém responde: é o Senhor dos exércitos. Vocês podem ficar de pé? Vocês podem ficar de pé? Só os varões, só os varões, só os varões, só os varões. Calma, é só os varões. Espada na mão, espada na mão, espada na mão. Olha para a igreja. Desculpa a minha simplicidade, mas é que eu sou o único que estou diferente de todos vocês aqui. Tenta imaginar esta visão. Coloca na tela o texto para mim, por favor. Quem é o Rei da Glória? Pergunta, 1, 2, 3. É o Senhor dos... espada na mão, espada na mão, espada na mão, dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deixa eu trazer esclarecimento para você. A primeira vez que ele veio sozinho em glória. Mas a segunda vez que Cristo virá, ele virá com forte exército de anjos, espada na mão. Ele virá, o Senhor dos exércitos. Com a permissão do meu pastor, se coloque de pé. Eu estou terminando. É por isso que Davi está dizendo: ele é o Senhor dos exércitos. E nós estamos ansiosos pelo advento. Nós estamos desejosos. Quando ele vir, seremos arrebatados. Não foi o que vocês contaram na peça? Sim ou não? Seremos arrebatados. É encontro aonde? Para de graça.
anjo não estava mentindo. Do jeito que ele vai, ele volta. Só que olha isso que gritante. Zacarias. Desculpa, eu sei que você veio aqui hoje não traz de revelação, mas é Bíblia, tá? Capítulo 14, versículo de número 4. Tá pensando que é fácil representar o pastor Eduardo? Brinca não, varão. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Espera aí. Estarão sobre os montes das oliveiras, a leste de Jerusalém. Só que a Bíblia diz assim, ó, e o monte se dividirá no meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte será tirado para o norte e a outra metade para o sul. Me pergunta por quê? Você sabe que você é noiva de Cristo e Israel é noiva de Deus, sim ou não? Sim ou não? A promessa de encontro com o Senhor nos ares não é para Israel, é para a igreja. Encontro nas nuvens, se eu estiver errado, os meus pais na fé me corrijam. Encontro nas nuvens é para a noiva. Bodas do Cordeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo servindo a mim e a você em glória. E nós temos o privilégio da intimidade sendo gerada, desfrutando desse prazer de sentar na mesa. Só senta na mesa quem quer. Só que lá embaixo, depois de um milênio, Israel estará cercada no vale, e todas as nações contra Israel. Preste atenção. Você tem contemplado as mídias? Tem observado como as guerras estão em um tempo de distância de uma para outra menor? Cristo está voltando. Só que a Bíblia diz: quando todos esses mares vierem, será como uma mulher dando à luz. Ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Mas quando esta mulher der à luz, será a igreja sendo arrebatada. Israel cercado no monte, Cristo nos ares. A Bíblia diz: e ele descerá e colocará o seu pé no monte, e o monte dividirá ao meio. Israel passará, receberá o livramento, e Cristo acabará com Satanás apenas com o sopro das suas narinas. Eu sei que não se prega mais isso e talvez nem alegre o teu coração. Por quê, pregador? Porque você anseia em casar, em se informar, em comprar um bom carro, ter uma boa casa, mas você está tomado pelas coisas deste presente momento. E o Deus do presente século tem cegado o nosso entendimento. Mas Deus esta noite pela sua palavra está dizendo: há um advento aguardando a noiva, há um lugar de glória reservado para mim, para você. E Deus está dizendo: deixe as tuas vestes alvas, limpas, se mantenha em consagração na minha presença, porque é um lugar de glória reservado para você. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar dos teus olhos. Eu vou tirar dos teus olhos. A mão do Todo-Poderoso paira sobre esta casa esta noite. E Cristo está dizendo ao meu coração por meio do seu Espírito e pela palavra iluminada. Ele está dizendo esta noite: meu pastor, eu vou tirar dos teus olhos toda trava que está impedido de entender e compreender os meus planos, os meus projetos na tua vida. Esta noite é noite de mudança de rota. Assim manda dizer Deus esta noite: eu vou tirar essa trave dos teus olhos. Você vai voltar a enxergar o céu pelo lado de dentro. Levanta a tua mão. No terceiro céu, se você pode. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Olhos carnais fechados e olhos espirituais abertos. Este
para nós. Eu vou te abraçar, diz o Todo-Poderoso. Eu vou te abraçar aqui esta noite. Eu vou curar as tuas feridas aqui esta noite. Eu não sei se alguém crê, mas Deus está dizendo na minha alma que enquanto a tua mão está levantada, eu estou curando as tuas dores agora. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda dor, toda trauma, todo caroço, toda seta maligna vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. À medida que a igreja está com a mão erguida e o coração sensível, Deus está enchendo os vasos, Deus está enchendo os vasos, Deus está fortalecendo os vasos. Ó Deus Altíssimo, onde houver uma mão erguida, aonde houver uma mão levantada, enche ele de autoridade e graça, enche da tua virtude, do teu poder, ó Pai, para que nós possamos vencer o maligno e poder conquistar as mansões celestiais. Os sinais já se podem ver, Ele breve virá. Pense como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos irão ver seu olhar de amor. Como estará
Graças a Deus. Irmão, ainda tem gente feliz aqui nesta noite. Já vai dar 11 horas, irmão, e vocês estão alegres ainda. Deus abençoe a vida desta igreja. Deus abençoe a vida do evangelista Wellington. Deus abençoe a tua vida. Irmão, que saudade. Bom seriam se nós tivéssemos mais tempo para nos alimentar, pastores, com esta mensagem pura sobre a volta de Jesus, sobre a volta de Jesus, como foi nos antecipado. Poucos estão se pregando sobre a volta de Jesus, e Jesus está às portas, Ele está voltando, e nós estamos desapercebidos de que Ele virá sobre a igreja arrebatar. Deus abençoe os varões aí de Jessé. Deus abençoe Adelcio, irmã Cláudia, obrigado por ter vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Leva meu abraço, pastor Gilberto. Deus abençoe aos irmãos do Belém que estão aí, a todos que vieram. Irmão, não vou falar o nome de todos, para que falo um, não falo o outro, aí e o tempo já não dá mais. Mas eu quero, no nome do Grupo Raiz de Jessé, agradecer a todos vocês que vieram, das subcongregações, as irmãs que estão aí, a todos os nossos pastores que estão aí. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Evangelista Wellington, leva meu abraço ao pastor Eduardo, fala para ele que foi muito bom ter conhecido você. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão, né? Olha quantos jovens novos que tem no nosso ministério, pregador da palavra de Deus, e que às vezes a gente tem vontade de convidar pessoas que não têm vindo frequentemente a esta casa, e às vezes nós, pastor Eduardo, foi um canal de bênção para que nós a te conhecesse. Deus abençoe. Obrigado a todos. Eu quero nesta noite fazer simplesmente uma pergunta para nós finalizarmos e ir para casa. Irmão, eu só quero pedir uma coisa para você. Eu entendo que o culto terminou muito tarde, mas não vai murmurando não. Não vá murmurando não.